Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo eu quero apresentar um setup que vai trabalhar em gráficos semanais, como sendo um setup de Position Trade. Vamos utilizar o famoso indicador IFR, configurado no período 9, trabalhando também conjuntamente com uma média aritmética de 21 períodos. Esse setup aqui eu quero agradecer ao nosso amigo Beto, que enviou um e-mail sugerindo essa estratégia aqui para a gente poder apresentar no canal. Então eu queria agradecer ao nosso amigo Beto. E para você que tem interesse em fazer backtests e descobrir estratégias vencedoras, eu quero apresentar para você o editor de estratégias do Profit Chart. Então vou deixar aqui um breve anúncio. Se você é usuário do Profit Chart e quer ser um trader vencedor, eu tenho uma novidade para você. Seja capaz de testar diversos sistemas de trade e encontre estratégias vencedoras usando o editor de estratégias do Profit Chart. Se você deseja obter comprovação matemática e operar a favor das estatísticas a fim de obter a consistência na bolsa de valores, eu te convido a conhecer o treinamento intensivo Desenvolvendo Setups para Vencer na Bolsa de Valores, versão Profit Chart. Nesse pacote de aulas, você vai aprender como usar o editor de estratégias para fazer backtests e testar diversos setups. O treinamento conta com 8 horas de aulas detalhadas, 20 estratégias prontas para o seu profit, um livro de 40 páginas e um suporte meu no Telegram por 2 meses para te ajudar a construir as suas estratégias. Para saber mais sobre essa oportunidade, apenas clique em algum dos links que está aí na descrição desse vídeo. Feito isso, vamos lá para o vídeo de hoje que eu quero te falar a respeito dessa estratégia. Perceba que a gente está utilizando aqui essa linha aqui embaixo, né, esse indicador, nessa janela inferior. E esse indicador nada mais é do que o IFR, né, calculado sobre os fechamentos, configurado no período 9. E além da gente estar utilizando esse IFR no período 9, nós também estamos fazendo uso de uma média móvel aritmética de 21 períodos. Olha aqui essa linha branca, né? Essa média móvel ela está aqui junto com o IFR. Nós estamos no gráfico da CSNA3, no tempo gráfico semanal. E aí perceba o seguinte, você tinha aqui um movimento de queda do mercado, por conta disso o nosso IFR estava abaixo da média de 21. Veja aqui ó, como que essa linha azul estava caminhando abaixo da linha branca. E aí você percebe que em determinado momento o mercado ele fez uma reversão, o mercado ele reverteu a tendência, né? No momento a gente não sabia que ele iria fazer isso, mas como que a gente conseguiu perceber essa inversão? Foi exatamente nesse momento aqui que você está vendo, né? Foi porque justamente o IFR está aqui no período 9, ele passou para cima da média móvel aritmética de 21 períodos. Então a gente teve nesse exato momento aqui um cruzamento do IFR com a média móvel dele. E esse setup ele vai tentar capturar exatamente isso. Ele quer entrar quando a gente tem o início de uma pernada de alta. É certo que ele não vai conseguir fazer isso todas as vezes, porém muitas das vezes ele consegue entrar no início de uma tendência de alta, né? Lembrando que a gente não vai trabalhar aqui vendido, né? Porque de acordo com as estatísticas, é loucura operar vendido em gráficos semanais e diários, porque não funciona, né? Não funciona. Então veja só que legal, que justamente nesse momento aqui, essa linha azul, que é o IFR, passou para cima da linha branca. E aí a gente teve um cruzamento aqui. No final dessa semana, eu vou fazer essa análise, né, para saber se houve o cruzamento. Se o cruzamento tiver acontecido, no último dia da semana eu vou lá e vou montar a minha posição de compra. E aí você vai fazer o quê? Nesse setup você vai ter uma saída parcial que ela será 5% acima do seu preço de entrada, né? E ele vai ter um sinal de saída. Preste bastante atenção, ele não vai trabalhar com stop fixo. Você, no momento em que você entra em uma operação, você não vai colocar o seu stop, por exemplo, na mínima do candle. A gente não vai fazer isso, tá? Além disso, reduzir demais a taxa de acerto, isso prejudica a curva de capital aqui desse setup. Então a gente vai trabalhar com sinal de saída, que vai ser o quê? Quando o IFR 9, né, passar para baixo da média de 21, a gente fecha a nossa posição, tá? Independente de onde ele estiver. Se a gente entrou numa operação porque o IFR cruzou para cima e ele logo no candle seguinte voltou a passar para baixo, a gente vai fechar essa operação dessa forma, tá? Então vamos aqui, ó, vou mostrar para vocês alguns exemplos que você percebe o que a gente entrou nesse candle aqui e o nosso alvo parcial ele foi 5% acima, aqui nesse gráfico semanal, né? Então olha só, você vê aqui que ele realizou bem aqui, 5% aí de saída parcial.
E ele começou a conduzir esse trade da seguinte forma: ele vai manter essa operação em aberto até que o IFR passe para baixo da média de 21, porque eu quero ficar nessa tendência de alta, né? Então veja só, você percebe aqui que o IFR estava cruzando, né, com a média de 21 exatamente nesse momento aqui, que foi quando a gente fez a nossa saída final da operação. Então você vê aqui, ó, nesse canto aqui da tela, você consegue ver o exato momento em que eles se descruzaram. E com isso a gente conseguiu capturar toda essa tendência aqui, né? Esse movimento de alta do mercado, certo? E aí, ó, pegando toda a operação, você vê que essa entrada que a gente fez, ela deu aqui uma saída final de 25% aí, certo? E aí ele vai fazer outras entradas, como por exemplo essa daqui. Ele entrou nesse ponto, né, porque ele entendeu que seria então o início de uma pernada de alta. Ele fez a saída parcial a 5%. Vamos ver aqui, ó. Pega aqui do seu ponto de entrada, 5% acima. Ele fez essa saída parcial ali e manteve a operação em aberto, porque se caso essa pernada de alta desse continuidade, ele ia carregando, né, a operação. Só que o que aconteceu? O IFR ele voltou a passar para baixo da média de 21. Tá? Ele estava aqui acima, como você pode ver, olha, caminhando acima, por isso que a gente entrou, só que nesse momento aqui ele foi e passou para baixo da média de 21. Então a gente fecha a nossa operação aqui no fechamento dessa semana, né? Olha só que legal, tá vendo? E aí eu quero mostrar para vocês, olha que interessante a curva de capital desse setup que eu coloquei aqui no gráfico semanal da CSNA3. Você percebe que ele teve uma curva de capital bem ascendente, né? Ele foi subindo. Perceba que quando ele perdia pouco, né? Olha só aqui, ó. Várias operações que ele foi ficando mais ou menos no 0 a 0. E quando ganhava, dava aquela explosão, né? Que ia subindo a curva de capital. Aí com grandes lucros. De quando ele realmente conseguia capturar a tendência. Ele tem uma taxa de acerto de 68%. Isso porque ele colocou uma saída parcial ali a 5%. Né? Então ele já entra na operação, subiu um pouco, então ele já finaliza metade da posição. Só que ele é um setup que ele vai fazer uma saída ali com a metade da posição, mas a outra metade ele vai carregar, né? Então ele é um setup que consegue ainda ficar posicionado na tendência também, além de ter uma boa taxa de acerto. Depois de 125 trades que ele fez. Veja aqui o fator de lucro dele. Foi de 3.5, né? É praticamente 3.6. E aqui ele teve um drawdown pequeno, de 7%, né? Não foi nada absurdo. E aqui eu estou falando para vocês da CSNA3. Existem outros ativos muito legais, onde esse setup teve um bom desempenho, como por exemplo na Petri 3. E você vê aqui, ó, na Petri 3, como que ele fez essa curva de capital ascendente, né? Subindo ao longo do tempo. Você percebe que ele teve aqui 66% de acerto, por conta da nossa saída parcial, depois de 128 trades, com um fator de lucro de 2.4, né? Olha aí que interessante. E tá aqui, vamos dar uma olhadinha no payoff, né? Olha aqui o payoff, 1.16, né? Esse payoff aí, interessante. Lembrando que a gente está trabalhando aqui somente com o sinal de saída e o alvo parcial, né? Exatamente da forma como eu te falei. E aí outro ativo que a gente tem é a Petri 4. Olha aí. Que a gente teve essa curva de capital aqui, muito parecido com a Petri 3. Essas daqui foram as estatísticas. E aí outro ativo onde essa estratégia funcionou foi na Lame 4. Veja aí como que ele conseguiu produzir uma curva de capital ascendente, né? Esse setup foi subindo ao longo do tempo com 60% de acerto depois de 140 operações e um fator de lucro de 3.12. Outro ativo que a gente tem aí é a B3SA3, onde essa estratégia foi funcionando ao longo do tempo. Ela teve um grande ganho aqui no início, depois ela ficou um pouco consolidada, mas foi subindo aí. E por último eu quero deixar aqui para vocês a TRPL4, né, que foi outro ativo onde essa estratégia funcionou também. Olha aí que interessante essa curva de capital, com 54% de acerto depois de 137 operações e o fator de lucro de 2.0. E por último, vamos deixar aqui a VEG, né, onde esse setup também teve um desempenho interessante aqui nesse gráfico. Então, todos esses ativos que eu mostrei para você, essa estratégia funcionou no gráfico semanal. Portanto, é um setup aí de position trade. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, gostou dessa estratégia, curta esse vídeo, se inscreva no canal,
E não deixe aí de conferir o site, né, se você quiser saber mais informações. Então é isso daí, nos vemos no próximo vídeo. Se você é usuário do Profit Chart e quer ser um trader vencedor, eu tenho uma novidade para você. Seja capaz de testar diversos sistemas de trade e encontre estratégias vencedoras usando o editor de estratégias do Profit Chart. Se você deseja obter comprovação matemática e operar a favor das estatísticas a fim de obter a consistência na bolsa de valores, eu te convido a conhecer o treinamento intensivo Desenvolvendo Setups para Vencer na Bolsa de Valores, versão Profit Chart. Nesse pacote de aulas, você vai aprender como usar o editor de estratégias para fazer backtests e testar diversos setups. O treinamento conta com 8 horas de aulas detalhadas, 20 estratégias prontas para o seu profit, um livro de 40 páginas e um suporte meu no Telegram por 2 meses para te ajudar a construir as suas estratégias. Para saber mais sobre essa oportunidade, apenas clique em algum dos links que está aí na descrição desse vídeo.